Bom dia a todos, o meu nome é Joana dos Guimarães Sá e durante a próxima meia hora venho falar-vos das auditorias remotas. Para me apresentar brevemente, eu sou diretora de desenvolvimento da APSER e também responsável, e auditora também, naturalmente, e responsável pela área da Forest na APSER. Aquilo que vos venho falar hoje é esta coisa das auditorias remotas, que não é nova, mas que está a ser feita de um modo completamente novo. E queria, a APSER quer-vos explicar o processo, qual o contexto para fazermos auditorias remotas, quais são os riscos, quais são as oportunidades, como é que nós identificamos esses riscos e oportunidades em conjunto com as organizações, como é que é o processo de auditoria. Há também algumas questões causadas por esta pandemia, como sejam, por exemplo, empresas que estão em processo de renovação de certificação e que os certificados e que não tiveram tempo de fazer a auditoria antes da caducidade do certificado, quais são as disposições que estão previstas, o que é que está previsto em termos de possibilidades de adiamento, e é isto, pronto. Sei que estamos muitas pessoas em linha e queria agradecer a vossa participação e a adesão a esta iniciativa. Espero que vos seja útil para depois poderem analisar com a vossa equipa auditora todas as questões associadas a este processo. Não vai ser possível, devido ao número de participantes, estarmos aqui, com muita pena minha, num diálogo ou num chat, mas de qualquer maneira podem sempre usar a função de escrever perguntas e nós depois vamos responder a todas as respostas e vamos partilhar com todos. Portanto, o contexto atual para as auditorias remotas é, como não podia deixar de ser, a pandemia Covid-19. Por outro lado, há também orientações dos acreditadores, ou seja, nós como entidade certificadora, e creio que todos estão conscientes disso, nós avaliamos a conformidade das organizações face a requisitos de sistemas de gestão, de produto, de processo, de várias normas, e quem nos reconhece a nós a competência, quem nos avalia são os acreditadores, e os acreditadores avaliam-se entre si e definem, no fundo, em consonância com as partes interessadas e através de processos de normalização e de orientações, definem as regras para uma certificação acreditada credível. E são essas orientações que nós devemos seguir para garantir a credibilidade da certificação. E depois as orientações para auditorias remotas, estas sim já existiam há muito tempo, têm vindo a sofrer várias evoluções à medida e várias permissões, ou seja, há muitos anos era muito restrito o seu uso tem vindo a ser cada vez mais frequente, e o IAF, que é o Fórum Internacional dos Organismos de Acreditação, estabelece num documento mandatório, número 14, quais são as orientações para auditorias remotas, como é que os organismos de certificação e os de acreditação, quais são os passos que devem tomar para decidir e para realizar auditorias remotas. Portanto, a principal razão... Peço desculpa, isto parece de propósito, mas eu não estou a espirrar muito, mas acho que foi pelo Covid. É o estado de emergência imposto pelo Covid, que nos impede de aceder a instalações e locais a auditar, portanto limita as deslocações, traz questões de isolamento social e traz questões de generalização de trabalho remoto, ou seja, mesmo que fosse possível, se nós acedermos às instalações, é provável que muita gente não esteja lá, por exemplo, a APSER está a trabalhar completamente em trabalho remoto, portanto uma auditoria no local não encontraria pessoas a trabalhar lá. E, portanto, são estas limitações, então como é que se vai avaliar as empresas, como é que se vai manter a certificação com credibilidade, não sendo possível, neste momento, auditar os locais. E isto é uma situação global, portanto, globalmente generalizada, não se passa só em Portugal ou na Europa. O IAF, o tal Fórum de Organismos de Acreditação e que define as regras do nosso negócio, fez um statement em inícios de março
em que recomendam recurso a métodos alternativos de avaliação, como sejam as auditorias remotas ou o reagendamento das atividades de avaliação quando isso for possível. E aqui há um balanço entre auditar a organização no momento certo e no momento planeado, que é o normal e que é aquilo que é esperado da certificação acreditada. As organizações estão certificadas e precisam de ser regularmente visitadas e auditadas para se poder manter a confiança na organização e o cumprimento dos requisitos, e o adiamento que tem, que coloca questões sobre a capacidade da empresa estar de facto a entregar os resultados pretendidos da norma que adotou. Portanto, sendo a situação excepcional, claro que temos que usar balanceadamente as duas alternativas, e é isso que o IAEF nos diz. E depois diz, devem ser usados métodos alternativos, feitas auditorias remotas, mas devemos usar as orientações dos documentos do IAEF. Depois, posteriormente, o IAEF está a atualizar regularmente no seu site algumas orientações que tem, porque estas orientações que deu não eram genéricas, e depois há questões específicas. Por exemplo, no caso da segurança e saúde no trabalho, há uma orientação que diz claramente que não é possível fazer auditorias 100% remotas. Isso foi revogado e diz, não, tem que haver uma avaliação de risco como nas outras. Já vamos falar um bocadinho nisso. E, portanto, se vocês quiserem ir ao site do IAEF, vão encontrar estes documentos, vão encontrar todas as frequently asked questions que nos regem, e podem acompanhar isso. Portanto, o IAEF, com estas medidas, o que é que ele pretende? Assegurar a saúde e segurança do pessoal dos organismos de acreditação e certificação. Nós, por exemplo, também vamos ser auditados remotamente pelos organismos de acreditadores, manter a robustez da certificação acreditada, portanto, não parando o negócio e não dizendo às organizações, pronto, todas as certificações ficam suspensas porque não se podem auditar, e, portanto, servir as organizações certificadas da melhor maneira possível. Os esquemas proprietários, que eu não vou trabalhar aqui em pormenor e não vou falar porque são muito específicos, tipo a SA 8000, o FEC e o PFC, baseiam-se também no IAEF MD4 para as auditorias remotas, mas têm requisitos adicionais. Esses requisitos já foram comunicados às organizações certificadas por estes referenciais. Portanto, os dois documentos de referência é um documento informativo para gerir eventos ou circunstâncias extraordinárias, e, portanto, é a gestão de emergência que afetam organismos de certificação, acreditação ou organizações certificadas, e que nós devemos seguir, e o documento mandatório que diz como é que se deve usar os meios de informação e tecnologia, portanto, as TICs, para a auditoria. A APSER comunicou o seu plano de contingência a 12 de março de 2020, com o propósito de mitigar a propagação e o impacto do novo Covid-19 nos serviços prestados e na validade dos certificados emitidos. A APSER respeitou desde logo as situações de quarentena ou isolamento social que venham a ser tomadas pelos seus clientes e auditores. Ela própria entrou com medidas de isolamento social e privilegia a realização de auditorias de forma remota, total ou parcialmente, ou seja, podemos fazer uma parte da auditoria de forma remota e depois mais tarde fazer a parte local, sempre que tal for permitido, ou seja, há regras para fazer auditorias remotas e nós vamos falar delas um bocadinho mais à frente. Em situações excepcionais, podemos conceder o adiamento das auditorias que estejam previstas durante este período de quarentena ou isolamento social. Isso já ocorreu, até porque em março, no início da quarentena, que nos apanhou a todos um bocadinho de surpresa, foi necessário calendarizar auditorias para abril, algumas para maio, portanto isso está a ocorrer. O período, ou seja, dentro os ciclos de certificação, normalmente, salvo algumas exceções que têm semestrais, têm auditorias anuais. Essas auditorias ocorrem no intervalo de 12 meses, mais ou menos um mês ou mais ou menos 3 meses. Até 15 meses nós não fazemos avaliação de risco. Se for para adiar mais de 3 meses face ao mês previsto, temos que fazer uma avaliação de risco de mantermos
a certificação da organização sem estar auditada. Isto até um máximo de 6 meses, que é uma das regras previstas pelo IAF, é que os adiamentos são até 6 meses. Pronto, o que é que o plano de contingência da APSER também prevê? A substituição de auditores, se isso for necessário para realizar a auditoria. Neste momento estão interditas as auditorias presenciais, até haver uma nova avaliação, até haver condições de estarmos e determinarmos quais as condições e como é que vamos fazê-lo do modo seguro, e estabelecemos procedimentos documentados para a avaliação da possibilidade de realizar auditorias remotas, a avaliação do risco dos adiamentos e o prolongamento de certificados em renovação. Auditorias remotas. Para decidir se vamos fazer uma auditoria remota, temos que perceber se é execuível e quais são os riscos. Basicamente, o que nós queremos saber é se podemos cumprir os objetivos da auditoria, tal como estão definidos normalmente por tipo de auditoria. Os objetivos diferem, por exemplo, eu vou falar do caso mais comum, que são os sistemas de gestão. Numa auditoria de concessão, estamos a avaliar a organização toda, estamos a avaliar o cumprimento de todos os requisitos da organização, enquanto que nos acompanhamentos estamos a conhecer a organização pela primeira vez, nas concessões, enquanto nos acompanhamentos a duração é mais reduzida, a amostragem, se houver multi-site, a amostragem é mais reduzida, não se auditam todos os requisitos e, portanto, os objetivos não se auditam todos os processos, os objetivos são diferentes. Aquilo que nós queremos perceber antes de decidir uma auditoria remota é se podemos cumprir os objetivos da auditoria utilizando tecnologias de informação e comunicação e que tecnologias é que podemos usar. Esta avaliação da execuibilidade e do risco é iniciada pelo auditor coordenador, em colaboração com a EA, e recolher informação e analisando a situação com a organização, naturalmente. Se houver, isto tem que ser feito individualmente para cada auditoria. Se a auditoria for combinada de dados referenciais, é feita para o conjunto das auditorias. Agora, os resultados podem ser distintos. Pode ser possível fazer remota para uma norma e não ser possível fazer remota para outra norma. É documentada, isso é uma das regras do IAF, e esse registro depois fica no processo. O que é que se vê na execuibilidade e no risco? Vêm-se questões de confidencialidade, segurança da informação e proteção de dados, um aspecto crítico. Quais as tecnologias que usamos e o que é que elas permitem? Se vamos ter as pessoas disponíveis, vemos as operações e analisamos os riscos face ao referencial, ao tipo de auditoria e à complexidade da organização. E com base nisto chegamos a uma conclusão. Eu vou agora explicar um bocadinho mais detalhadamente cada um destes pontos. Portanto, basicamente, a auditoria é um processo que assenta na segurança, na confiança entre o auditor, é um processo voluntário, mas assenta na confiança que se vai manter a confidencialidade entre o cliente e a APSER. E, portanto, os meios tecnológicos têm que assegurar essa confidencialidade e salvaguardam os níveis de segurança de informação da organização. E a organização concorda com os meios. A nossa preferência vai para usar os meios que atualmente as organizações já estão a utilizar, portanto, as plataformas de comunicação que as organizações estão a utilizar e que considera como seguros. Se houver partilha de informação, que é comum nesta altura, porque os auditores vão ter que podem analisar essa informação diretamente no ecrã, isso é o preferido, mas se houver, é natural que queiram preparar melhor a auditoria, aceder a alguma informação, e desde que não... E eles guardam a confidencialidade dessa informação como fariam na preparação de outra auditoria qualquer ou com outra informação que tiverem acesso. Mas se partilharem informação para ser vista de uma forma assíncrona, preferimos que o façam em clouds seguras de sites das organizações e, portanto, que o asseguram. Há organizações para as quais não é possível utilizar, têm restrições à observação, a filmagens, etc. E, portanto, sabemos que não podem ser feitas auditorias remotas. Estes aspectos são avaliados pela organização. Se for necessário, são definidas medidas adicionais. Depois,
precisamos de uma ligação estável e com qualidade. Precisamos de poder aceder a registros, podemos precisar de aceder, em muitos casos, a plataformas, aos ERPs da organização, a softwares, a bases de dados da organização, a sistemas informáticos. É necessário que quer os auditores, quer os auditados consigam utilizar as plataformas, mas eu creio que já estamos todos a ficar peritos em plataformas, um dia é Teams, outro dia é Zoom, outro dia é Cisco, enfim, eu acho que já estamos todos a ficar bastante conhecedores destas tecnologias. Depois é importante autenticar as pessoas, perceber com quem estamos a falar, de preferência por imagem. Já todos percebemos, para quem estiver mais habituado a utilizar estas ferramentas, que nem sempre podemos estar a ver as pessoas, mas há um momento em que temos que as autenticar. Naturalmente não podemos tirar fotografias como evidência da auditoria, nesse aspecto seguimos nem recolher assinaturas, como é habitual, não faria sentido, mas o auditor está num processo de auditoria normal, está a tomar nota das evidências a que tem acesso e está a preencher aquela lista de rúbricas que todos conhecem, está a pôr o nome e a função das pessoas auditadas para percebermos que foram entrevistados as pessoas-chave dos processos. Mas é importante, em algum momento da auditoria, podemos autenticar as pessoas. Depois, aceder à informação documentada, incluindo registros. Aqui, uma das dificuldades pode ser a organização ainda ter alguns registros só em papel. É aceitável que se possam tirar fotografias e partilhar fotografias, portanto, softwares, base de dados. Onde relevante, e isto é relevante em muitas organizações, o acesso por vídeo síncrono para observar instalações, atividades, processos, para poder fazer um circuito fabril, ir a um armazém, retirar uma referência de um produto em armazém, observar um processo, selecionar uma pessoa para entrevistar, visualizar as operações. Naturalmente, há organizações em que isto não é relevante, porque a observação das instalações não é relevante, estamos a pensar muito em organizações de serviço, nesse caso. Depois, precisamos de poder falar com as pessoas. Se a organização estiver totalmente em layoff, não pode haver uma auditoria remota, não é? E se as pessoas não têm acesso ao computador, isso não é possível. Depois, reconhecemos que as organizações podem não estar plenamente operacionais, o que pode limitar um bocadinho a auditoria. O que é que o auditor aqui tem que ver? É se face aos objetivos da auditoria e face àquilo que está operacional, conseguimos perceber se a atividade é suficientemente representativa para permitir cumprir os objetivos da auditoria. E se a organização está operacional, até é importante ver como é que a organização está a operar nesta situação de contingência e que medidas é que tomou e se elas são suficientes para cumprir, para assegurar os resultados pretendidos do sistema. Portanto, é um ótimo momento para observar a capacidade da organização com o seu sistema de gestão ou com o seu sistema ou com a sua norma para certificação de produto ou processo, se tem capacidade de manter o sistema operacional numa situação de contingência e cumprir os resultados pretendidos. E, portanto, ok, poderá não ser o ano ideal para auditar certas secções da norma porque a organização não tem tudo a funcionar, mas é uma situação ótima para auditar a capacidade de gerir riscos e oportunidades. Depois, o tipo de auditoria e o tipo de organização, algumas são bastante complexas, ou têm atividades bastante complexas, ou é muito crítico a observação presencial e é muito difícil, considera-se pouco execuível estar a fazer uma observação remota, vão determinar, por fim, quais os riscos para cumprir os objetivos da auditoria. Então, quais são as conclusões que se podem tomar aqui? Pode ser uma auditoria remota possível na totalidade e quando nós pensamos que temos clientes, alguns que já têm 30 anos de certificação, mas pronto, e muitos outros já têm 20 e 10 anos, temos sistemas maduros, conhecemos bem as organizações e, portanto, não vemos à partida, conhecemos bem os sistemas são maduros, havendo a possibilidade, sendo execuível, queremos que não há de haver grande problema em fazer uma auditoria remota, que é uma ocasião excelente para testarmos
esta possibilidade parte a parte e até percebermos bem como é que os sistemas estão a funcionar. Noutras questões, poderemos fazer uma remota parcial seguida da auditoria no local quando possível. Neste momento, algumas já foram decididas deste modo e é um modelo que nós prevemos que venha a ser muito usado ao longo do ano, porque não sabemos quanto tempo é que esta contingência vai durar e como é que vai ser este regresso ao trabalho e quando é que poderemos estar todos juntos numa sala de reunião, por exemplo, para uma reunião de abertura ou para uma reunião de encerramento, ou juntos a rever papéis e a ver aplicações. E, portanto, é provável que mesmo quando o estado de emergência saia, a maneira mais segura de fazer uma auditoria seja fazer o que se puder fazer remotamente e depois utilizar a parte do local para aquilo que tem que ser feito no local. Se não for possível, então vê-se a avaliação de risco de adiamento até 3 meses e, portanto, muitas situações que nós temos estão apenas a aguardar esta possibilidade de ir ao local. Se for por mais tempo, teremos que fazer uma avaliação de risco. Renovações. Na impossibilidade de completar uma auditoria de renovação num prazo que permita a decisão sobre a renovação de certificado, e eu relembro aqui uma coisa, nós, embora não seja provavelmente muito comum, nós podemos fazer auditorias remotas, o IAEF não impede que se façam auditorias remotas nas concessões nem nas renovações, desde que se determinem os riscos e as oportunidades e se verifique que é execuível e que se podem cumprir os objetivos da auditoria, ou seja, é perfeitamente possível ter uma renovação totalmente remota, mas pode já não haver tempo para o fazer, nem condições para o fazer e, portanto, aqui o que é que está previsto? Haver uma desk review para renovação, para decidir um prolongamento de 6 meses de certificado. O desk review é uma auditoria remota eminentemente documental, como vocês já devem ter percebido pela avaliação de risco que referimos há bocado. Com as auditorias remotas nós não pretendemos apenas ver papéis e documentos, não é uma auditoria de ver papéis, é uma auditoria de falar com pessoas, de observar locais, etc. Portanto, aqui, quando falamos da desk review para prolongamento de certificado, estamos a falar apenas de decidir um prolongamento de certificado para depois completarmos a auditoria de renovação e tomarmos uma decisão de renovação por um ciclo de 3 anos ou 5 anos, conforme o sistema de gestão. A decisão de renovação total só é tomada após a auditoria completa. Na auditoria Desk Review, o que é que nós vemos? Basicamente, a avaliação de desempenho e melhoria, portanto, as auditorias internas, a revisão pela gestão, portanto, os resultados da monitorização, percebemos que o sistema está operacional. Como é que a organização, vemos a avaliação do contexto, riscos e oportunidades, na perspectiva de como é que se mantêm operacionais e como é que disposições é que tomaram para este período e se estão operacionais e o controle operacional. E basicamente, com base nisto, o auditor faz um resumo breve, pode haver constatações aqui que já sejam identificadas. Esta desk review, o tempo da desk review é subtraído ao tempo da auditoria de renovação e depois é completado com a auditoria de renovação, ou seja, os resultados da desk review servem para tomar a decisão de prolongamento de certificado, mas depois são somados aos resultados da auditoria que for feita no período de 6 meses para produzir o relatório completo da auditoria para se tomar a decisão de renovação. Nesta altura, se a organização já quiser ver outros processos remotamente, por exemplo, imaginem que não pode ver, que não é oportuno estar a ver parte operacional, parte dos processos, parte fabril, mas já se podem ver processos de compra, processos comerciais, processos de suporte, recursos humanos, etc. Isso já pode ser feito conjuntamente com a Desk Review, não vai ser tomado em consideração para o prolongamento do certificado e depois completa-se a auditoria. Também é importante dizer aqui uma coisa, se houver não conformidades na Desk Review, elas não são consideradas fundamentais para o prolongamento do certificado, ou seja, elas podem ser tratadas depois com a auditoria, com o resultado final da auditoria, exceto se houver não conformidades maiores. Se houver não conformidades maiores,
terão um prazo de 4 meses ou 6 meses, depende do regulamento, eu não sei de cor, depende muito das normas, para encerrar essas não conformidades. Mas, mais uma vez, não são impeditivas do prolongamento do certificado. O que tem é que ser tratadas dentro dos prazos definidos pelo regulamento. Depois, as auditorias, como é que se desenrola uma auditoria remota? Desejavelmente como uma auditoria feita no local. Portanto, há um plano, o plano vai referir o que é remoto, que vai ser feita de forma remota. É natural que haja mais tempo alocado ao planeamento, primeiro porque estamos todos a aprender a fazer auditorias remotas totais, ou seja, nós já usávamos muito técnicas remotas, mas mais para auditar sites, para auditar pessoas que estavam distintas, processos que não eram feitos no local, não tanto uma auditoria, concessões de primeira fase também, mas não tanto auditorias totalmente remotas, isso é relativamente, está a ser agora testado a nível global pelos organismos de certificação. Portanto, o plano refere isto. O que é que nós pedimos da vossa parte? O maior cuidado a definir quem é que vai estar naquele slot de auditoria, quem é preciso intervir, a pessoa estar alertada para aquele horário e, portanto, perceber isso, talvez perceber logo qual é o tipo de informação e de evidências que vão ser necessárias apresentar. Portanto, a preparação aqui vai ser um aspecto-chave, porque vai ser um aspecto-chave da auditoria e é importante a vossa colaboração. Depois, se ela for parcial local, uma parte remota, outra parte parcial, é feito logo um plano único, é feita logo a divisão da duração da auditoria entre os dois momentos, a parte remota e depois o plano é revisto. Até pode não haver data para a parte local, porque estamos à espera de uma oportunidade para o fazer. Mas a duração e os temas já ficam definidos no plano de auditoria. Depois é feito, não são feitos 2 relatórios, porque senão teríamos que aumentar a duração da auditoria, o que vos penalizaria. Portanto, aqui o que é feito na parte remota é apenas uma identificação das constatações, que depois vão transitar para o relatório final, da mesma maneira que eu vos expliquei para as 10 review das renovações. Da mesma maneira, se houver uma não conformidade maior, tem que começar a tratá-la desde logo. E podem começar a tratar as não conformidades identificadas e apresentar as ações corretivas aos auditores e, eventualmente, os auditores, se tiverem tempo na parte local, podem já verificar o encerramento de qualquer não conformidade que tenha sido identificada antes. Mas não têm que o fazer. Portanto, podem só começar a tratar, se não forem maiores, podem começar a tratar delas no fim da auditoria. Alguns aspectos importantes, eu tenho falado muito com os auditores que têm feito auditorias remotas, os resultados têm sido bastante positivos, têm corrido bem. O que é que pode ser muito cansativo? Estamos todos ligados em ecrã, e se vocês creio que já terão bastante uma percepção disso. Portanto, é importante privilegiarmos os pequenos intervalos que ocorreriam naturalmente numa auditoria em que as pessoas se levantam, esticam as pernas, descansam a vista, que é muito importante, porque estamos sempre a ligar para o monitor, portanto é importante prevermos estes pequenos intervalos. É importante também, quando o auditor está a analisar a documentação, às tantas não precisa de estar online e podem acordar um tempo para ele ler a documentação e depois voltarem a estar, e a organização e as pessoas que estão nesse momento a ser auditadas também podem estar a tratar de outros assuntos, como muitas vezes o fazem numa auditoria normal e, portanto, a gerir bem toda esta parte. Em relação aos adiamentos, portanto, como já referi, não há avaliação de risco até 3 meses, depois entre 3 e 6 meses temos que perceber se de facto não há risco de mantermos a organização certificada sem fazer a auditoria. E temos que cumprir a regra do IAF, que tem que haver uma auditoria anual por ano. Portanto, os adiamentos não podem transitar de ano. O que é que se passa? Portanto, estas são as regras do ponto de vista da credibilidade e depois há as regras do ponto de vista da execuibilidade. Uma auditoria é feita basicamente com uma pessoa competente e com o seu tempo e, portanto, o tempo é engraçado, mas é limitado. E, portanto,
Não há um milagre da multiplicação do tempo e um auditor não pode estar em 2 auditorias ao mesmo tempo. E, portanto, está condicionado pela capacidade e pode implicar alterações em A. E, portanto, o problema de começarmos a adiar auditorias, sobretudo para o segundo semestre, é, de facto, a capacidade de resposta da APSER. Claro que poderão pensar, há sempre adiamentos, mas não são em massa de todo um trimestre de um ano. E, portanto, e também queremos minimizar a perturbação do planeamento das auditorias normalmente previstas no mês, ou seja, setembro, outubro, novembro são meses e dezembro são meses classicamente de muitas auditorias muito complexas, auditorias combinadas de grande duração, e não queremos, com o adiamento das auditorias, perturbar auditorias que estão previstas ocorrer normalmente. Também é importante dizer que quando é decidido um adiamento, esse adiamento é válido para este ano. Como a auditoria remota é válida para este ano, não está previsto pelo IAF, que para o ano de resto será uma medida de segurança. É importante que as auditorias remotas sejam uma coisa frequente de auditar as organizações. São uma alternativa, podem ser intercaladas, mas tem que haver um balanço entre auditorias no local e auditorias remotas. E, portanto, os adiamentos este ano são para este ano, para o ano as coisas têm que voltar ao mês inicialmente previsto. O que é que nós estamos a fazer para impedir que haja uma grande confusão? Portanto, para já, estamos a tratar a decisão de auditorias remotas mês a mês. Tratamos março, agora estamos a tratar abril, vamos iniciar maio, ou seja, não estamos a tomar decisões sobre junho, não sabemos o que é que se vai passar em junho, não vale a pena estarmos agora a decidir se vai ser remoto, se não vai ser remoto. Agora temos que tratar abril, temos que tratar maio, perceber, os auditores coordenadores estão a contactar as empresas para perceber a execuibilidade, estão a agendar as auditorias que estavam em falta, porque havia muitas auditorias que ainda não tinham data, e ao mesmo tempo o segundo semestre, o planeamento do segundo semestre já saiu, neste momento estamos a confirmar a disponibilidade dos auditores e em breve eles vão começar a contactar as empresas que têm auditorias previstas para o segundo semestre para marcarem as auditorias. Isto é muito importante para nós depois podermos gerir a nossa capacidade e podermos satisfazer as necessidades de todos os nossos clientes e, portanto, pedimos a nossa maior compreensão para agendarem as auditorias. A previsão é serem presenciais, se depois temos que decidir por uma parte remota ou não, podemos ver isso mais tarde e também podemos ir ajustando prazos mais tarde. Portanto, estamos a dar prioridade às auditorias de maior duração, no princípio, pronto, como prevemos que haja de facto algum excesso de procura de auditorias no segundo semestre, aquele princípio de encher primeiro o saco com as pedras grandes e depois com as pedras médias e por fim com as pedras pequeninas, que são as auditorias que têm só um dia, mas para aquelas. E aquilo que nós estamos a pedir é, vamos tentar fazer as auditorias num prazo de 3 meses, aquelas que não puderam ser remotas, num prazo de 3 meses não seja possível. Da minha parte é tudo, eu não sei se provavelmente terão questões, o vosso Technical Manager é a pessoa indicada para essas questões, o auditor coordenador da auditoria também. Da minha parte, agradeço a vossa disponibilidade para me estarem a ouvir, espero que tenha sido útil. Acho que é uma oportunidade muito boa de experimentarmos auditorias remotas. Já agora uma breve nota, no site da ISO/TC 176, no website, vai ser hoje publicado um paper sobre auditorias remotas. Curiosamente é um paper que nós já estávamos a preparar em outubro, ao qual não tínhamos dado prioridade, porque estávamos a fazer outros e de repente surgiu tudo isto e de repente no mundo inteiro toda a gente está a fazer auditorias remotas e, portanto, o grupo de trabalho das boas práticas da auditoria preparou esse paper e ele vai ser publicado hoje e eu acho que também vos dá algumas perspectivas interessantes sobre este processo. Mas, como eu ia dizer, acho que é uma boa oportunidade, sobretudo para os nossos clientes que já têm sistemas maduros,
que já nos conhecem e que nós já conhecemos há muitos anos, acho que é uma boa oportunidade de experimentarmos algo diferente e ver como é que corre e aprendermos com tudo isto. Da minha parte é tudo, um bom dia e obrigada.